Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos aqui no dia 31 do projeto Bíblia para Iniciantes e Jesus está aqui no capítulo 14 de Mateus, ainda se despedindo daquelas multidões, né? Mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres, crianças, onde ele multiplicou ali o pão, os 2 peixinhos e os 5 pães, e fez aquela primeira multiplicação de pães. E as pessoas se maravilhavam da multiplicação, da abundância, né? E da falta, da escassez, sobraram ali 12 cestos cheios. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando ele entra na nossa vida, aquilo que é escasso vira abundante. É ou não é, gente? E Jesus está ali naquele momento, né, no versículo 22, aqui a partir do versículo 22 do capítulo 14 de Mateus, diz que logo a seguir Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Eu fico imaginando Jesus abraçando, despedindo, abençoando, falando, profetizando, né? Ele estava ali ainda com aquelas multidões, e pediu para os discípulos passarem de barco para o outro lado da margem. E despedidas as multidões, terminando, né, tudo de falar com todo mundo, imagina o tempo que demorou, né? Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Olha que contraste, né? Ele estava com as multidões, vamos lá botar aí 7.000 pessoas, ouvindo, abraçando, curando, ensinando, multiplicando os pães, abençoando. E ele tinha também um momento de ficar sozinho. Ele sabia da importância de estar com as multidões e sabia também da importância de estar só, ok? Então é importante que todos nós também sigamos essa referência. É importante estarmos com as pessoas, estarmos em comunidade, na congregação. É importante a gente estar nesses momentos sociais, porém é importante também o momento de estar sozinho, de orar sozinho. Ele falou, ele subiu a um monte, a fim de estar ali sozinho para que ele fizesse o quê? Para que ele orasse, para que ele tivesse aquele momento de oração com o Pai, né? Aquela conexão, ele e o Pai, uma coisa mais profunda, uma conexão mais profunda. Entretanto, seguindo aqui, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Uau! Depois de ter Jesus feito o momento dele de oração, ele foi ao encontro dos discípulos e ele, todo-poderoso, foi andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, ficaram espantados, assustados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temas, não temas. Mais uma vez, Jesus falando: Não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Uau, uau! Olha só que coisa fantástica. Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou sobre as águas. Só que olha o que acontece com Pedro.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me! Vamos se ater aqui nesse versículo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! O que acontece aqui? Pedro, quando estava ouvindo a voz de Jesus, quando estava olhando para Jesus, quando estava com foco em Jesus, ele estava andando. Ele estava andando sobre as águas. Quando ele tirou o foco de Jesus e colocou o foco nas circunstâncias, começou a olhar para a força do vento, começou a olhar para as águas, o que aconteceu? Teve medo. E o medo não condiz com a fé. O medo não condiz com a coragem, com o amor. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando Pedro gritou: Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E muitas vezes estamos nessa situação sem muita fé, sem acreditar, olhando para as circunstâncias e falamos: Salva-me, Senhor, Jesus, vem sobre a minha vida. E prontamente Jesus, como sempre, ele vai estender a sua mão e nos ajudar. Tomou e lhe disse: Homem de pequena fé. E muitas vezes ele vai olhar para a gente e vai falar: Homem, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste que eu estaria com você? Por que duvidaste que eu faria um milagre? E, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Quantos sinais Jesus operou naqueles, naqueles tempos, para aqueles discípulos. Imagina que privilégio poder vivenciar isso. Uau, uau. E aí, então, estando já do outro lado da margem, do outro lado do mar, chegaram à terra, em Genezaré. E, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Olha que fé é essa? Eles pediam para tocar apenas na orla. Eles acreditavam que apenas tocando na orla das vestes, da veste de Jesus, seriam curados e ficaram realmente curados. Já tem uma passagem para trás que falava sobre isso. Aquela mulher que estava com aquela hemorragia há 12 anos, né? Um sangue saindo daquela mulher. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus e foi curada também. Então é a questão da fé. Não é por ser a veste de Jesus. É lógico, por ser Jesus, por ter autoridade, por ser o Rei dos Reis, por dele emanar todo o poder, né? Toda a autoridade, mas também muito pela fé. Lembra que na terra de Jesus ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque pela incredulidade deles. E agora, nessa terra de Genezaré, a fé era tão grande, eles criam tanto que eles criam que se apenas tocassem a orla da veste de Jesus, eles seriam curados. E ficaram curados. Aqui diz: e todos os que tocaram ficaram curados. Porque para tocar, ele já tinha que ter a fé de que se tocasse ia ser curado. Então, a todos aqueles que tocaram, que agiram em fé, foram curados. O que está precisando na sua vida, na nossa vida, agir com essa fé? O que que, o que eu e você hoje temos e que tá difícil, que está complicado e que é necessário uma fé como a desse povo, de tocar, apenas tocar na veste de Jesus, na orla da veste de Jesus,
que possamos ser curados, possamos receber o milagre de Jesus. Então é isso. Tenha fé, acredite, não seja como Pedro quando começou a olhar para quando começou a olhar para as circunstâncias. Foque em Jesus, ande em direção a Ele e nós vamos andar sobre as águas. Vamos ter uma vida maravilhosa, uma vida abundante para ajudar, para semear, para fazer o bem, para levar a palavra, para levar o amor. Amém? Então, amanhã começamos no capítulo 15 de Mateus, um domingo incrível, maravilhoso. Daqui a pouco vamos fazer aqui um projeto fantástico, levando a palavra de Deus e fazendo uma ferramenta do coaching integral sistêmico na Chácara Força e Vida. Estamos aqui com mais ou menos uns 20 profissionais, uns 20 coaches, e vamos lá fazer a diferença na vida dessas pessoas. Espero que esse domingo também você possa agir, que você possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você possa fazer o bem, para que você possa impactar, levar o amor dele, a cura, o milagre para a vida de muitas outras pessoas, ok? Se alguém está ouvindo esse vídeo e estiver aqui em Brasília, quiser estar com a gente, 9h30, vamos nos reunir aqui em casa, tomar um café da manhã, vou dar algumas orientações e vamos lá no projeto Força e Vida levar essa ferramenta transformadora que vem de Deus para transformar a vida daquelas pessoas que querem se libertar do vício das drogas. Um beijo no coração, um domingo maravilhoso, abençoado. Tchau.